Café com financiamento e hoje o papo é importante. Vou falar sobre todas essas alterações que a gente está tendo agora SBPE, o que eu acredito, o que tem que ser feito. Ainda temos uma semana bem determinante. Esse café aqui que está sendo gravado hoje, no dia 14, e as alterações do SBPE que tem que vigorar até sexta-feira, no dia 18. A gente vai conversar justamente sobre tudo isso. Então, bom dia para todo mundo. Vem chegando aqui, isso aí, né? Dizem que os educados respondem os bons dias, né? Postei isso no story. Então, vem chegando para a gente poder bater esse papo. Durante o final de semana, eu estudei bastante, refleti bastante, espero que tenha sido produtivo para vocês também. Gravei várias aulas que eu estava querendo gravar já para os alunos do Financiamento Pro. Quem não é aluno, depois no link da bio do Instagram, ou quem for ver ou assistir depois pelo YouTube, tem a lista de espera, né? A lista de espera. Quando tiver vaga, a gente vai abrir por ali. Ó, o pessoal dando bom dia, porque são educados. Bom, pessoal, vamos ser bem direto ao ponto, como eu sempre sou aqui, e eu quero trazer para vocês o seguinte, ó. Fazer um resumão, eu acho que até para ficar gravado aqui, essa live, um resumão de todas as mudanças que a gente teve dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que é importante a gente fazer isso. Perdão, Minha Casa Minha Vida não. Minha Casa Minha Vida foi há pouco. Teve mudança também dentro do SBPE. Primeiro, eu gostaria de trazer para vocês quais as linhas mudaram. Porque uma das grandes dúvidas que eu vejo que vocês têm é o que mudou, qual linha mudou. E aí, tem gente perguntando, tá, e empreendimento? E leilão? E se é imóvel na planta? E se é outro banco, se é banco privado? Isso só vale para caixa? E depois vem outras perguntas, né? Vem perguntas do tipo, tá, mas já tem data para terminar isso? Quando que volta a financiar 80%, 90%? Então, assim, são muitas as dúvidas, eu sei disso. A gente, tanto que eu fiz a aula ao vivo para os alunos do Financiamento Pro, a gente teve uma aula de 2 horas. Normalmente as aulas davam 1h30, né? Essa aula a gente ficou 2 horas realmente entendendo e discutindo o que aconteceu. E eu preciso dizer para vocês uma coisa. Ah, Murilo, mas eu trabalho com X produto, Y produto. Só que essas mudanças, elas trazem muito impacto no mercado de uma forma geral. Às vezes diretamente, daqui a pouco tu atuava bem nesse nicho. E às vezes indiretamente, porque o mercado começa a querer entender, né? Pô, o que está acontecendo? Os compradores olham as notícias, não mandaram várias notícias para vocês? Eles me mandam direto. Eu recebo seguido várias notícias. Então, eu quero fazer essa live aqui para ficar claro para todo mundo o que mudou. Então vamos lá. Diferente da maioria das vezes que a gente teve alterações dentro de linhas de programa, e hoje eu não vou entrar no mérito de recurso, viu, pessoal? De por que está acontecendo isso. Inclusive, gravei um vídeo para o YouTube, deve subir no YouTube logo mais. E quando a gente fala de fonte de recurso, eu falo apenas para alunos. Isso tem que ficar muito claro aqui também. Eu sempre digo isso aqui. Recursos, eu falo nas aulas ao vivo que a gente tem. Bom, diferente das outras vezes, dessa vez a gente tem mudanças no SBPE que enquadraram também imóveis novos. Tá? Também imóveis novos. Por quê? Normalmente, quando a gente teve mudança, por exemplo, lá no Minha Casa Minha Vida, quando houve mudança 2 meses atrás, para quais tipos de imóveis que era? Usados. Nessa mudança aqui, enquadrou o quê? Imóvel novo, imóvel usado,
construção sendo construção em terreno próprio e também aquisição de terreno. Então, dessa vez pegou quase todas as linhas. E além disso, pegou em todos os indexadores a mudança. Né? Já vou dizer qual que é a mudança aqui, né? Óbvio, são 4 mudanças. Além disso, pegou na TR, pegou no IPCA, poupança e taxa fixa. Todas as linhas, tirando qual? Todas as linhas tirando imóvel. Daí, ó, qual que não mudou? Tá? Eu falei as que mudou. Qual que não mudou? 2. 2 linhas não mudaram. 1. Leilão caixa. Tá? Leilão caixa não mudou, então imóveis de leilão continua podendo financiar 95%. Até 95%. Tá? E empreendimentos caixa. Murilo, o que é o empreendimento caixa? O empreendimento caixa é aqueles imóveis na planta. Né? Então, o imóvel na planta não sofreu alteração. E aí, eu vou explicar aqui, primeiro é óbvio, os motivos aí desses 2 não sofrerem alterações. Tá? Kelly Dias botou, aquisição de terreno e construção está incluso nas alterações? Sim. Alterou a aquisição de terreno e construção, como eu falei aqui agora há pouco. Tá? E aí, por que no empreendimento e no leilão caixa não muda? Né? Por 2 motivos. Primeiro, o imóvel de leilão caixa, ele já está financiado na caixa e foi retomado. Né? Então, esse é um passivo da caixa e óbvio que a caixa vai ter interesse em repassar ele para frente. Então, os imóveis caixa permanecem igual. Por quê? Porque ele já teve prejuízo com aquela operação. Já tinha dinheiro emprestado naquela operação, ele pegou de volta, ele precisa repassar. Então, essa operação ela não reflete lá no funding, né? Ele pode repassar isso aí, que já tem recurso, porque ele já tinha emprestado. Tá? Ó, a Carla Alcântara, essa alteração foi para todas as faixas? Carla, SBPE não tem faixas. SBPE não existe faixa. SBPE é uma linha única. Tá? Aí, qual o outro que não impactou? Empreendimentos imóveis na planta. Por quê? Porque quando se faz um empreendimento imóvel na planta, por exemplo, construtora da sua cidade, tá? A construtora da tua cidade, ela vai na caixa para pegar recursos para financiar uma obra, ela pega esse dinheiro emprestado para financiar a obra. Então, o que acontece? Aquele dinheiro ali já foi alocado para a construtora. Depois ele vai ser desligado, que chama. Aquele dinheiro, por exemplo, essa obra aqui, vamos lá, um prédio de 100 unidades no SBPE, 300 mil, sei lá, cada unidade, 400 mil cada unidade. Então a gente está falando de 40 milhões de VGV. 40 milhões. Quando a construtora chega na Caixa para fazer essa obra de 40 milhões, a Caixa já pega esses 40 milhões, separa, para que possa ser desligado esse prédio depois. Então aquele dinheiro já está destinado. Por quê? Porque a construtora pega esse crédito. Então os imóveis na planta já têm recurso destinado, esses não vai mudar as cotas. Imóvel na planta, pessoal, SBPE pode financiar até 90%. Tá? 90%. Imóvel na planta, SBPE, saque, financia 90%. Enquanto as outras alterações. Débora, querida, Débora, gerente, caixa e parceira, aluna do Financiamento Pro, o CCA ele pode prospectar o CCA, corretor, qualquer pessoa pode prospectar o apoio à produção, mas só a agência pode fazer. E aí vamos lá.
Ó, Rosana, na cidade onde trabalho nem tem empreendimentos, só individual. A gente vai conversar sobre isso também, tá? A gente vai sobre isso também. Ó, a Paula, acha que construtoras que ainda não assinaram um contrato de PJ podem ser impactadas? O cara está perguntando. A construtora que vai fazer associativo na Caixa, mas não assinou ainda. Não vai ser impactado não, Paula. Por quê? Porque mesmo que assine depois, a regra para empreendimento não mudou. Segue o jogo. Para empreendimento não vai mudar. Vai mudar imóvel novo, avulso, usado, construção em terreno próprio, aquisição e construção e aquisição de lote urbanizado. Tá? E aí o que a gente tem de alteração? Já vou falar, o pessoal está perguntando de mais de um financiamento por CPF. Já vou falar sobre isso agora. Por CPF não, para o grupo familiar, né? Então, quais são as alterações mais impactantes? Primeiro, redução de cota de 80% para 70% na tabela SAC dentro do SBPE. Então, de 80 que financiava, caiu para 70. Essa é a primeira alteração. A alteração número 2, que talvez seja a mais impactante, tá? A mais impactante é 50% de financiamento para imóveis novos, usados, construção, na tabela Price. Então, quem estava acostumado a fazer tabela Price na Caixa, e muita gente fazia, por quê? Porque a parcela fica mais barata, né? Por que as pessoas querem fazer Price? Por que no Minha Casa Minha Vida a Price é a tabela mais utilizada? Basicamente porque a parcela fica mais barata. E aí, nesses casos, o financiamento caiu para 50%. E talvez esse seja o impacto mais difícil aí de conseguir reverter. Tá? Então, primeiras duas mudanças é isso. 70% na SAC, 50% na Price, para todos os imóveis dentro do SBPE. O Edson, e a Price libera mais financiamento, né? No Minha Casa Minha Vida, sim. No SBPE, Edson, não liberava mais. Liberava a mesma coisa. Porque ela libera a cota de financiamento, era semelhante, né? Nos novos era igual, no usado já era 70% na Price. Só que o comprometimento de renda na Price SBPE era só 25%. Enquanto na SAC era 30%. Tá? Bom, além de tudo isso, a gente tem uma outra mudança que impacta pra caramba, que a gente já teve isso no ano passado. Que é qual? Um financiamento apenas por CPF. Ou seja, por CPF, na verdade, até não é, né? É um financiamento por grupo familiar. Vamos lá. A gente já teve essa mudança há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, onde quem já tem um financiamento ativo não vai poder fazer outro pela Caixa. Quais são as regras? Vamos entender isso aqui. É o financiamento ativo na Caixa. Porque tem gente que pergunta assim, tá, mas eu tenho um financiamento lá no Itaú. Posso fazer um na Caixa? Pode. Pode fazer na Caixa. Tá? Se a pessoa, e quem já quitou não tem financiamento ativo. Se já quitou, pode fazer outro. Qual que é a regra? Não pode ter financiamento ativo na Caixa. Ativo. Tá? E vai quitar para fazer outro. No momento que a pessoa quitar, ela pode fazer outro. Tá? Se ela não quitou ainda, não pode. Na Caixa. Né? Então aqui já vou dar a primeira estratégia para vocês, que talvez vai fazer sentido e talvez vocês possam fazer algum negócio. Né? Porque a aula, né? Não é nem aula, mas nossa conversa de hoje é eu trazer as mudanças para todo mundo saber o que pode e o que não pode, mas também pensar em alguma estratégia. Então, se o teu cliente tem hoje um financiamento ativo na Caixa,
e ele tem uma renda boa, e ele quer fazer um novo financiamento, enquadra no 70%, porque eu quero falar sobre isso também. Né? Vai ter muito cliente que vai financiar 70% sim. O que esse cliente pode fazer? Né? Pô, ele tem um financiamento ativo na Caixa, lá ele deve 200 mil. Uma opção é esse cara fazer uma portabilidade, né? Ele leva esse primeiro financiamento para algum outro banco, e aí ele fica sem financiamento ativo na Caixa, e ele pode aí contratar na Caixa. Então a gente tem que pensar nas estratégias. Portabilidade de financiamento hoje é regulada pelo Banco Central, né? Funciona. Então, ó, se já tem um financiamento ativo, não pode ter outro, mas tem que se for na Caixa, né? Sobre leilão, eu comentei aqui, não mudou para leilão e nem imóvel na planta, tá? Ó, pessoal perguntando, Minha Casa Minha Vida é o SBPE. Pessoal, só SBPE. Só SBPE. Quem entrou depois, né? Essas mudanças são do SBPE. Minha Casa Minha Vida não houveram alterações agora. Tá? Não pode agora. O Edson, se comprou para Minha Casa Minha Vida fora da região, pode comprar novamente? Não pode. Financiamento ativo é impeditivo no Minha Casa Minha Vida e vai ser impeditivo agora também no SBPE. Então, se a pessoa tem financiamento ativo, independente de qual seja, não vai poder fazer outro. Tá? E aí, tem mais uma alteração ainda. Né? Pegaram a dica da portabilidade, né? Tem mais uma alteração. Essa alteração também é bem complexa. Essa veio de forma diferente das outras vezes que a gente teve alterações parecidas. Por quê? Porque há tempos atrás a gente teve uma alteração que dizia que na Caixa o cliente não poderia financiar imóvel, não poderia financiar mais que 1,5 milhão. Foi uma alteração que a gente teve há uns 2 anos atrás. 1,5 milhão era o limite de financiamento. E agora, tá? Agora, não é o financiamento até 1,5 milhão. É o imóvel. Então a Caixa não vai financiar mais nenhum tipo de imóvel nesse momento acima de 1,5 milhão. Por exemplo, vocês estão comprando, né, o cliente de vocês comprando um imóvel de 2 milhões, mas ele quer financiar só 500 mil. Não pode. Por quê? Porque não vai haver mais financiamento de imóveis acima de 1,5 milhão. Tá? Não vai ocorrer financiamento assim. Então, o pessoal perguntando, o Marcelo botou assim, o orçamento de 2025 ainda não saiu, SBPE não tem orçamento. Marcelo, SBPE não funciona dessa forma, não. Acredita que em janeiro essas travas sejam retiradas? Não acredito. Porque não tem relação com o orçamento de 2024, 2025, não tem. SBPE não tem orçamento previsto, não. SBPE, eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre recursos, né? Vou postar no YouTube, e falei para os alunos nas aulas ao vivo, Minha Casa Minha Vida tem orçamento para cumprir. Esse ano é 140 bilhões, ano que vem é 130. SBPE não. SBPE são recursos de caderneta de poupança, LCI, CDB, renda fixa. Então, não tem relação nenhuma com virada de ano ou não. Nossa, para quem constrói alto padrão, ferrou. Realmente, pessoal, alto padrão, né? Isso foi uma determinação que veio agora e já tinha outras vezes. Na outra vez que veio, a Caixa falou assim, se eu tenho, né? E aí eu vou só trazer, da outra vez que aconteceu isso, o que a Caixa disse? Se eu tenho 5 milhões para emprestar, o que é melhor para a Caixa, né? A Caixa falando como Caixa. Tenho 5 milhões para emprestar. Eu empresto para 10 clientes 500 mil reais, ou eu vou lá e dou para um cliente só 5 milhões. Então, nos momentos em que há de decidir, né, entre um e outro, a Caixa está priorizando financiamentos menores. Por isso essa restrição.
Rafael, então vai voltar ano novo normal? Não falei isso, Rafael. Falei o contrário disso. Ó, o Eduardo Costa perguntou. Regra do 1,5 milhão, vale para SFI e SFH? Sim, qualquer um dos dois. Terreno, por exemplo, terreno é SFI. Imóvel comercial é SFI. Não serão aceitos imóveis mais acima de 1,5 milhão. Então não tem o que fazer com esses imóveis. Esses imóveis vão ser financiados ou por outra instituição, o cliente vai financiar no banco dele, né? Mas na Caixa não vai ser financiado, tá? Elisandra, esse é um papo que a gente não vai conseguir bater hoje, Elisandra. A Elisandra falou, isso que dá com poupança rendendo tão pouco, aí ninguém mais deixa o dinheiro investido. Eu não concordo com essa afirmação, por quê? Porque todos os bancos têm o mesmo valor de rendimento de poupança. É regulado pelo Banco Central, né? Hoje o SBPE, tirem da cabeça de vocês que o SBPE é poupança. Poupança hoje não é 1/3 dos recursos do SBPE. 1/3. Ele é muito importante para o SBPE, sim. É a fonte de recurso mais barata. Mas qualquer banco, qualquer instituição, né, a poupança tem o mesmo rendimento em qualquer lugar. Então o SBPE não depende só da poupança, mas de vários tipos de renda fixa. Isso é um papo para uma outra live que a gente pode fazer, né? Quem é meu aluno, quem não é, entra na lista de espera que tem no meu link da bio, pode sair daqui depois e entrar na lista de espera. Mas a gente falou isso, né? Foi um dos pontos que eu iniciei a nossa aula ao vivo, falando sobre o SBPE. Tanto que eu fui no evento da ABCIP, né? E o nome do evento é SBPE, o crédito além da poupança. Pessoal, a discussão de poupança dentro do SBPE é uma discussão de mais de 20 anos. Não é novidade, né? Não é novidade. Mas vamos lá. Então, para a gente não ser prolixo e deixar claro aqui, as mudanças são, então, cota na SAC 70%, na Price 50%, apenas um financiamento ativo por grupo familiar, ou seja, minha esposa tem um financiamento ativo quando ela comprou sozinha. Agora nós casamos e queremos comprar e fazer um financiamento ativo na Caixa. Posso? Não. A não ser que seja separação de bens, ela tem um sozinha e eu vou comprar um sozinho. Aí beleza. Aí beleza. Mas é a única forma. Bom, e a Priscila botou uma coisa importante aqui. Bom dia, ela botou. Alguma sugestão de tratativa com clientes com pasta aprovada sem reserva, né? Avaliações a vencer e tal. Vamos lá. As alterações, elas começam a vigorar se não houver prorrogação, porque o pessoal está perguntando, Murilo, pode prorrogar? Pode. Né? Quantas vezes já prorrogou? Várias. Pode prorrogar? Pode. Tu acredita que prorrogue? Não sei. Né? Daí seria uma opinião minha. Não vou dar esse tiro na lua hoje aqui, tá? Mas pode prorrogar? Pode. Mas não contem com isso, né? O que tem que acontecer? Tem que assinar até o dia 18. Né? Ah, mas não consegue assinar por causa disso e aquilo. Pessoal, é o que diz a regra, né? Tem que assinar até o dia 18, que é sexta-feira agora. Tem várias reuniões sendo feitas. Essa semana, por isso que eu digo, ativa o sininho do meu Instagram, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sobre essas mudanças, sobre o que pode ser feito e o que não pode. Então, eu prometo que eu vou trazer para vocês aqui. Obviamente, eu vou trazer para os alunos em primeira mão. Então, tu que é meu aluno, com certeza tu vai receber em primeira mão. Eu vou botar lá no grupo, fiquem atentos, porque vai ser uma semana decisiva, né? Mas o que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês, depois de falar de todas essas mudanças? Não adianta, tá? E eu sei o quanto é difícil se reinventar, se readaptar. E aí vocês vão ir no Instagram e vai ter gente falando assim, ah, não, porque agora vocês têm que mudar para isso, ir para o empreendimento, trabalhar imóvel na planta. Daí tem gente que vai dizer, ah, porque na minha região não tem. E eu sei o quanto é difícil fazer qualquer tipo de transição dessa. Porém,
Não existe alternativa. Se vocês ficarem batendo de frente, batendo cabeça, né? Ah, vou tentar continuar assim, do mesmo jeito, pessoal. Não. A gente tem que se adaptar. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui? Minha opinião, tá? Primeiro, SBPE é 70%, né? Pô, falei da portabilidade. É uma opção, né? O SBPE é 70% na saque. Pessoal, no Norte e no Nordeste, quando Minha Casa Minha Vida caiu para 70%, continuou saindo o negócio. Era 80%, caiu para 70%. No Sul e no Sudeste, caiu para 50%, né? Reduziu pra caramba os faixa 3 Minha Casa Minha Vida. Agora no Norte e Nordeste, com os 70%, reduziu os negócios? Reduziu. O pessoal achou outras formas, foi comprar imóvel mais barato, mas continua tendo negócio. Então, o SBPE em 70% ainda é uma operação que vocês conseguem criar oportunidades. Então, tem que olhar para esse lado, tem que olhar para o imóvel na planta, tem que olhar para o Minha Casa Minha Vida faixa 2, vocês têm que olhar para leilão. Né? Construção, 70%. Dá para fazer construção com 70%, dependendo da situação, fazer ajustes, ver valores. Pessoal, esse momento eu sei que não é fácil. E eu não vou dizer aqui, porque é só vocês começar a vender imóvel na planta que está resolvido. Não, não é isso. Mas se vocês não começarem a migrar, pelo menos que um pouquinho, todos os dias, toda semana, para uma linha onde vocês consigam ter mais facilidade, vocês vão ter problemas. O pessoal falando de banco privado. Então, se tu é corretor, tu tem uma imobiliária, né? O correspondente caixa ele não pode fazer banco privado. Não pode. É exclusivo. Bom, mas se vem um imóvel de 3 milhões, o que eu vou fazer? Pô, indica para alguém que possa fazer. O corretor veio imóvel de 2 milhões, não pode fazer caixa. Mas ele vai conversar com o cliente e vai ver onde que ele pode fazer. Corretor, imobiliária. O correspondente caixa não pode, mas ele pode indicar para alguém que possa fazer, alguém que faça, né? Criar algum tipo de parceria. Então, o ponto é, sim, as mudanças são ruins, sim, as mudanças são para pior, mas a gente tem duas opções. Ou a gente senta e fica reclamando da mudança, igual um monte de gente vai em comentários, só fica reclamando. Ou pode ser aquela pessoa que, pelo menos, muda o rumo. E eu não estou dizendo assim, você vai mudar e você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar rico. Não. Você vai mudar e você vai encontrar oportunidades. Talvez tu ganhe menos do que tu estava ganhando antes. Mas pelo menos isso vai passar. Porque não é a primeira vez e não vai ser a última que a gente tem esse tipo de mudança. A gente teve muitas vezes já. Isso vai passar uma hora. O pessoal perguntando, você acha que virando o ano vai mudar? Eu acho que não. Mas, num longo prazo, médio prazo, eu acredito que sim. Existe uma estruturação toda do funding, do SBPE, existe muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? O pessoal diz, a mudança são para avançar novas oportunidades. É verdade. É verdade. Vocês são resilientes. O mercado imobiliário é resiliente. E vai passar por mais essa. Né? Acredita em quanto tempo, Nil? 6 meses? Talvez. 1 ano? Talvez. Com essas condições. A gente tem que estar preparado para isso. Faz uma projeção para 1 ano. O que você vai atuar nesse 1 ano? 2025 eu vou mudar para isso. Eu vou anunciar isso. Eu vou começar a olhar para esse caminho. Sem deixar de lado o que vocês já fazem. Né? Sem deixar de lado. Então, esse é o momento. Esse é o momento de realmente encontrar caminhos, né? O leilão é uma boa oportunidade. Os imóveis na planta, eu sei que tem gente que vai dizer que na região não tem. Pessoal, deixa eu falar para vocês uma coisa. Tem gente que atua imóvel na planta em outra região. Sabia? Conheço uma imobiliária que ela fica numa cidade, ela vende imóvel na planta em 7 cidades diferentes. Só online. Mas e o correspondente bancário? Sabia que o correspondente bancário via Nato Digital pode atuar em empreendimentos em outros locais? Via Nato Digital. Está funcionando já desde o ano passado. Né? Já saiu do piloto. Então tem muita coisa. Tem muita coisa que pode ser feita. Né? É fácil? Não. O Murilo fala como se fosse fácil. Não, não falo como se fosse fácil. Pelo contrário, é difícil.
Mas momentos difíceis formam homens fortes, né? Momentos fáceis formam meninos. E homens, entendo homens, mulheres, né? Então, qual a opção de oferecer para alto padrão de construção? Essa é difícil. Essa poucas instituições fazem e a Caixa não vai mais operar. Então, essa aí, né, é o que eu acredito? Fazer projeções, dar pivotadas para operações mais baratas e esperar voltar ao normal esse valor de financiamento, né? Então, pessoal, aqui eu trouxe todas as mudanças. Assim que a semana vai ser decisiva, de verdade. Assim que houver novidades, eu vou colocar lá no grupo do Financiamento Pro. Quem não é aluno pode entrar na lista de espera, tá? Que assim que houver vagas a gente vai avisar. E trago aqui também, provavelmente eu faço uma outra live sexta-feira, quinta-feira já estarei em Brasília, né? Tem várias pautas que vão acontecer em Brasília. Tem o Anca Summit, que é um evento que vai ser muito bacana. Esse aí é só para correspondentes. Quem é correspondente precisa estar em Brasília na sexta e no sábado. Mas muita coisa vai acontecer essa semana e eu pretendo trazer para vocês. A live vai ficar salva aqui. Eu trouxe todas as mudanças, meu ponto de vista. Espero que isso ajude vocês, nem que seja para se posicionar, para rever um fluxo, para rever alguma coisa. Eu dei dica aqui também da portabilidade, né? Enfim. Então, pessoal, usem isso com sabedoria. Vamos começar uma semana nova e com energias positivas, porque a gente vai precisar de energia positiva. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Boa semana a todos. Eu trago notícias em breve para vocês.